Todo lutador entra na indústria com vários objetivos na cabeça: conquistar um cinturão, lutar na WrestleMania e, quem sabe, até fechar o show no evento principal. Tudo isso é incrível, mas existe uma meta que fica acima de todas as outras: se tornar campeão mundial. Esse é o tipo de conquista que transforma um lutador no centro das atenções de uma empresa, o rosto de um programa, a peça-chave de tudo. É um privilégio que poucos conseguem alcançar, e justamente por isso é tão valorizado. Ao longo da história, tivemos campeões mundiais realmente inesquecíveis, seja na WWE, na WCW ou na NWA. As três companhias cujas linhagens de cinturão fazem parte da história unificada reconhecida pela WWE. E esse sonho que muitos só imaginam se tornou realidade para alguns poucos. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota aqui para o nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. The Rock, com 10 títulos mundiais. Conhecido como The People's Champion por um bom motivo, The Rock é um dos maiores vencedores de cinturões da história da WWE, acumulando 10 campeonatos ao longo da sua carreira. Mesmo tendo uma trajetória relativamente curta dentro dos rings, o Brahma Bull encontrou tempo para se tornar 10 vezes campeão mundial. Nesses reinados, 2 foram como campeão da WCW, enquanto os outros 8 vieram como campeão da WWE. Seu oitavo título, conquistado anos depois dos anteriores, ficou marcado por 2 motivos: encerrar um longo reinado de CM Punk, quebrando o embalo do lutador, e dar início à segunda parte da rivalidade gigante entre The Rock e John Cena, que culminaria em outro confronto monumental na WrestleMania. Brock Lesnar, com 10 títulos mundiais. O segundo nome a entrar no grupo dos 10 títulos mundiais é Brock Lesnar, que também faz parte desse clube tão seleto. Lesnar teve 2 passagens pela WWE, e ambas foram extremamente lucrativas. Logo, em 2002, ainda como The Next Big Thing, Lesnar conquistou seu primeiro título mundial, tornando-se o campeão mais jovem da história da WWE na época. Seus 10 reinados como campeão mundial se dividem entre 3 como campeão universal e 7 como campeão da WWE. Inclusive, seus reinados como campeão universal fazem dele o lutador mais bem-sucedido da história desse cinturão. E tudo isso enquanto Lesnar também somava conquistas gigantes fora da WWE, como o título da New Japan Pro Wrestling e o cinturão dos pesos pesados do UFC, reforçando ainda mais o seu status de um dos competidores mais imponentes que já passaram pela empresa. Edge, com 11 títulos mundiais. O lutador mais vitorioso da história da WWE em número de cinturões é ninguém menos que Edge, com incríveis 31 reinados, somando todos os cinturões que ele já conquistou. E apesar de Edge ter brilhado principalmente como especialista em duplas, ele também encontrou tempo para se tornar 11 vezes campeão mundial. Conhecido como The Ultimate Opportunist, Edge é 7 vezes campeão mundial dos pesos pesados, sendo o lutador com o maior número de reinados na história desse cinturão. Os outros 4 títulos mundiais vieram como campeão da WWE, Hall of Famer e protagonista de múltiplos main events de WrestleMania. Edge também protagonizou um dos momentos mais icônicos de todos os tempos, o cash-in de 2006 contra John Cena, que marcou o seu primeiro reinado como campeão mundial e acabou entrando para a história. Hulk Hogan, com 12 reinados como campeão mundial. Um dos primeiros nomes realmente transcendentes da luta livre, Hulk Hogan se tornou tão popular e construiu sua história tanto na WWE quanto na WCW. E ambas, o Hulkster foi 6 vezes campeão mundial. Durante sua primeira passagem pela WWE, Hogan protagonizou um dos reinados mais lendários da história. Seu primeiro título mundial veio em 1984, quando ele derrotou The Iron Sheik, um momento gigantesco para o início da Hulkamania. Depois disso, Hogan manteve o cinturão por incríveis 1474 dias, até perder para o seu rival mais icônico, Andre the Giant. E esse permanece como o mais longo reinado de um campeão mundial na WWE
na era pós-WrestleMania. E não para por aí. Hogan também é dono do maior reinado da história da WCW, sustentando o título por 469 dias, em sua primeira jornada como campeão. Randy Orton, com 14 títulos mundiais. Um futuro Hall of Famer da WWE mais do que garantido, toda a carreira de Randy Orton foi construída dentro da WWE. E que carreira! Desde o início dos anos 2000, o The Viper aproveitou cada oportunidade e se tornou 14 vezes campeão mundial. Orton também carrega um feito histórico. Ele é o campeão mundial mais jovem da história da WWE, conquistando o título mundial dos pesos pesados aos 24 anos de idade. Sendo lutador da terceira geração de lutadores, o sucesso literalmente corre nas veias de Randy Orton. Foram 10 reinados como campeão da WWE e 4 como campeão mundial dos pesos pesados, números que mostram o tamanho da sua grandeza. E vale a pena a gente lembrar que desde o momento que Orton foi colocado no Evolution, já parecia predestinado ao topo, tanto que ele não é o único membro do grupo a acumular 14 títulos mundiais ao longo da carreira. Triple H, com 14 títulos mundiais. Hoje, comandando o sucesso da WWE de terno e gravata, Triple H prova diariamente o quanto entende do negócio, mas antes de assumir os bastidores, ele acumulou 14 reinados como campeão mundial, deixando bem claro porque é chamado de The King of Kings. Em 2025, ele entrou oficialmente para o Hall da Fama da WWE, coroando uma carreira marcada por grandes momentos no Evolution, no DX e, é claro, sua dominante trajetória solo. Ao longo dos anos, Triple H conquistou 9 títulos da WWE e 5 reinados como campeão mundial dos pesos pesados, com reinados que passaram por 3 décadas diferentes. E ele viveu de tudo, desde um reinado que durou 280 dias até outro que mal passou de 3 horas. E se existe algo a ser experimentado como um superstar da WWE, o The Game já viveu. E assim como Randy Orton, Hunter não é o único membro do Evolution nessa lista. O último nome do grupo ainda supera os seus antigos parceiros com 2 reinados a mais. Ric Flair, com 16 reinados como campeão mundial. Um número que coloca Ric Flair no topo, dividido com o maior campeão mundial da história da WWE. Seus 16 reinados aconteceram em 3 grandes promoções. Uma verdadeira lenda. O Nature Boy brilhou na NWA, na WCW e na WWE, sempre ocupando o lugar mais alto possível. Metade desse sucesso veio na NWA, onde Ric Flair conquistou 8 títulos mundiais. Os outros 8 foram divididos em 6 reinados na WCW e 2 na WWE. A capacidade de Ric Flair de dominar em qualquer território é o que consolida o seu nome como um dos maiores performers da história da luta livre, um número que qualquer lutador da WWE teria muito orgulho de alcançar. E ainda tem mais, gente, ainda tem mais. Eu não esqueci, é claro. Há teorias de que o número real de títulos mundiais de Ric Flair pode chegar até 25, e o próprio Nature Boy afirma que é 21 vezes campeão mundial, marca que a WWE não reconhece oficialmente. John Cena, com 17 reinados como campeão mundial. Com a sua vitória sobre Cody Rhodes na WrestleMania 41, John Cena ultrapassou Ric Flair e agora é o maior campeão mundial da história da WWE e da luta livre. John Cena alcançou esse feito histórico em seu último ano como competidor, já que a sua carreira vai chegar ao fim no final de 2025. E meus amigos, que carreira! John Cena sempre foi sinônimo de títulos mundiais. Depois de igualar o recorde de Ric Flair em 2017, ele teve que esperar anos até finalmente superar o Nature Boy, e fez isso justamente derrotando Cody Rhodes no maior palco de todos, a WrestleMania. Hoje, não restam dúvidas, John Cena é o maior lutador da história da WWE. E agora ele tem um recorde absoluto para provar isso. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!